Olá pessoal, estamos aqui na TV Mundi, no programa Enigmas, um programa onde o normal é ser diferente. E aqui o normal é ser paranormal. Totalmente normal. E falando em paranormalidade, hoje nós temos uma sumidade em radiestesia e radiônica. Kátia Gaia, faça as honras da casa. Claro, eu apresento a vocês Sérgio Nogueira, terapeuta holístico com sólida formação nesta carreira há mais de 20 anos, dedicado à pesquisa dentro deste assunto. Ele abordará aqui conosco esse tema e também esta terapia que é tão conhecida, que é radiestesia e radiônica. Ele atuou não só aqui no Brasil, hein, Cris? Nossa. Fora também, e tem vários cursos aí, vai falar conosco sobre reconhecido internacionalmente. Isso Tudo bem, mesmo. Sérgio? Seja muito bem-vindo, uma honra Muito obrigado. estar com você aqui no programa Como Enigmas. vai? A TV Muito Mundi prazer. agradece Eu agradeço a e o programa também. Sérgio, o que é radiestesia? Explica para o nosso internauta, para o nosso... Bom, basicamente, a maneira mais simples de explicar, né, radiestesia é uma capacidade de se sensibilizar às radiações à nossa volta, né? Ou seja, nós temos um universo vibracional no qual nós vivemos e todo mundo tem uma certa noção disso, né? A radiestesia ela é uma técnica que ela permite quantificar e qualificar esse universo vibracional à nossa volta, né? Através da sensibilidade do operador. Perfeito. Muito interessante. E você trouxe alguns instrumentos aí. Trouxe alguns instrumentos que eles são utilizados para nós externarmos essa percepção. Então vamos Perfeito. mostrar os instrumentos, favor. né, de radiestesia e radiônica que ele utiliza para fazer É porque essa todo mundo fala do medição, pêndulo, né? olha, É. o primeiro. O mais simples entre todos os instrumentos, né, é esse que eu tenho em mãos agora, que é o chamado pêndulo, né, que é um instrumento cujo aprendizado, né, é o que demanda menos tempo e que tem realmente uma utilidade maior no dia a dia. Perfeito. Tá? Então, a utilidade do pêndulo, basicamente o pêndulo ele serve como uma agulha do instrumento, né? Eu capto, né? A minha mente percebe e o pêndulo indica aquilo que é encontrado. E é Olha que através interessante. dele que você vai pesquisar sobre aquela pessoa, assistido ao ambiente. Exatamente, exatamente, né? Então, isso criou até uma versão que se acredita assim que o pêndulo capta alguma coisa, né? E aí eu sempre brinco com o pessoal, não, o pêndulo não é o que ele capta, né? Quem capta sou eu. Tá. Né? É a minha percepção. O pêndulo ele serve como a agulha de uma balança, por exemplo, que indica qual o peso, né? Mas não é a agulha em si que pesa a pessoa. Porque ele tem o giro, né, horário, anti-horário, que é Exatamente. determinado exatamente pela forma como você determina Exato. o trabalho. É a chamada convenção, né, Certo. pessoal, né, que é criado pelo radiestesista dentro do processo de treinamento dele, que é uma forma realmente da pessoa interagir com o instrumento. Vamos fazer uma demonstração. Sim, Para sim. você medir, por exemplo, minha energia, como seria? Ok. Para mim medir você, por exemplo, a gente pode fazer uma brincadeira simples aqui. Você põe a mão aqui, né? Certo. E eu vou utilizar uma escala que vai de 0 a 10 mil unidades Bovie, como nós chamamos. Bovie foi um grande pesquisador na área de radiestesia e ele criou um sistema para medir as vitalidades de pessoas e ambientes. Correto. Né? Então, uma vez tendo, né, neste ponto, que nós poderíamos utilizar tanto a sua mão quanto alguma representação, Chama-se né, testemunho. testemunho, né, eu vou deixar o pêndulo aqui e observar o seu movimento. Como nós podemos ver, ele não faz um movimento exatamente reto em relação à régua, né? Ele está fazendo um movimento inclinado. Então eu vou seguir essa inclinação dele, vou movimentando a minha mão no sentido da inclinação, até o momento que ele fizer, que ele mudar esse movimento. Vamos ver. Sérgio, utilizam-se vários gráficos, né? Sim, sim. Medições, no caso. Aqui, por exemplo, ele altera esse movimento que estava fazendo para um ângulo reto em relação à régua, né? Que aqui na altura de 6.500 unidades Bovie. E o que significa? Essa é a parte Agora eu quero interessante, saber o que né? significa, Exatamente. né, gente? Esse é o gráfico, Basicamente, 6.500 unidades Bovie, né? É o
mínimo necessário para um estado de equilíbrio, de harmonia e de saúde. Olha, que maravilha, né? Então eu estou equilibrada, professor. Exatamente. Olha, né? que bom, né? E se uma pessoa estiver muito abaixo disso, ou um ambiente estiver muito abaixo disso, então existe uma tendência realmente a uma desagregação vibracional. Olha só. E aí a pessoa sofre problemas de saúde, etc. e tal. É isso que eu estou entendendo. Exatamente, exatamente. Como você tem que ter um padrão vibratório mínimo, se você vive em um local que está muito abaixo disso, a tendência com o tempo é você perder energia para o local e ir se igualando ao padrão vibratório daquele lugar. Interessante. Muito interessante isso. Bem, você trouxe outros... Os gráficos, né? Os gráficos, no caso, pêndulos, né? Esse daqui é um pêndulo até pouco utilizado, né? Olha que interessante. Que é um chamado pêndulo né? universal. O diferencial dele em relação a outros modelos é que ele possui regulagens. Se nós analisarmos, né? Ele possui diversas formas de você regulá-lo. Correto. E cada regulagem dele vai torná-lo mais ressonante com determinadas frequências em especial, né? Então ele poupa um pouco esse esforço mental do radiestesista de ter que se concentrar nas coisas. Certo. Ele tem mais ou menos a mesma função desse pêndulo inicial que você colocou, né? Com a diferença de que esse pêndulo eu mentalizo aquilo que eu quero saber. Né? Esse não, eu regulo dentro daquilo que eu pretendo pesquisar, né? E você simplesmente consegue obter a resposta. Exatamente, ele entra em ressonância de uma maneira mais fácil. Perfeito. Tá? Aí o outro equipamento que você tem, o Dual. O Dual Rod. O Dual Rod é muito interessante para pesquisa em ambientes, né? Nós podemos utilizar para pessoas também, né? O Dual Rod, depois de um certo treinamento, né, cada vez que nós aproximamos de uma pessoa, ele vai fazer um movimento de abertura ou fechamento. Que é o campo magnético da pessoa ou é o campo vibracional? Pois é, o campo vibracional, né? As palavras, muitas vezes elétrico ou magnético nessa área, não tem correspondências exatas com aqueles conceitos de física mais antigos, né? Então, hoje em dia existe inclusive uma busca realmente por uma nomenclatura mais exata. Que bom. Né? Uma nomenclatura que realmente seja mais dentro da nossa área. Mas, por exemplo, se eu aproximo de qualquer pessoa, existe uma tendência dela abrir ou fechar. Olha só que interessante. Né? No caso aqui, abre, poderia fechar. E quando abre, o que significa? Nós interpretamos esse movimento daquela maneira, né? Você imagina que o seu campo vibracional, quando ele está mais à vontade num local, quando ele está mais... ele não se sente ameaçado, a tendência realmente é ter uma abertura. Assim como na presença das pessoas, né? Certo? Nós, perto de pessoas que realmente nós nos sentimos mais à vontade, a tendência é nós nos abrirmos. Olha, que interessante, né? Enquanto que o movimento de cruzar... Vale lembrar que radiestesia radiônica é uma ciência milenar, usada no Antigo Egito, na Antiga Suméria. E, conclusão, estamos aqui com o Sérgio Nogueira, que vai demonstrar mais um outro aparelho da radiônica e da radiestesia. Sérgio, e esses gráficos que você trouxe, para que eles servem? Os gráficos, eles têm algumas utilidades específicas, né? Correto. Elas podem ser utilizados tanto para reequilibrar o campo vibracional da pessoa, quanto ambientes, né? Esse daqui, por exemplo, ficou bastante conhecido, né? Chamado SCAP, ou símbolo compensador André Philip, né? Por uma capacidade dele de reequilibrar pontos como televisores, né? Celulares, eu coloco atrás. Exato. Pois é. Porém, no caso do celular, tem um problema, né? Mesmo? Exato. Não me diga, conte. É simples, ele não funciona, né? Na verdade. Não funciona? Não. E todo mundo vende para colocar o selinho, infelizmente, né? É que existem algumas regras das ondas de forma ou dos gráficos que infelizmente não são muito respeitados às vezes, né? Olha aí, que legal a dica que ele está passando aqui para vocês, hein? É verdade. Então nós precisamos ter 3 coisas para um gráfico ser funcional. Forma exata é a primeira coisa. A segunda, ele tem que ter uma dimensão. Quanto maior a dimensão, melhor para uso. E o terceiro é massa. Quanto maior a massa, né, melhor vai ser também. Então, os adesivos, eles têm dimensões e massas muito pequenas, né? Então, eles não conseguem ter um raio de ação suficiente para criar alguma diferença. Perfeito.
É como se eu pegasse, por exemplo, eu tenho uma bateria de 12 volts que eu tenho no meu carro. E eu tenho também baterias de 12 volts desse tamanho que eu posso usar em aparelhos. Certo. Só que uma bateria de 12 volts assim eu não posso colocar num carro. Com certeza. Ela não tem aporte. Existe uma diferença, né? Exatamente. De energia. Sérgio, vamos demonstrar mais um aparelhinho, que daqui a pouco nós vamos ter que ir para o nosso intervalo, né? É verdade. E ele vai comentar com a gente depois, no segundo bloco, né? Como é que utiliza isso para o equilíbrio de um ambiente e também de uma pessoa. A gente vai para a saúde também, nós vamos querer várias dicas. Esse gráfico aqui, Sérgio, desculpa pegar, não sei nem se pode. Ele é um exemplo até daquilo que eu disse, né? Como ele possui, no caso, uma dimensão boa e uma massa boa, então ele tem um raio de atuação que é muito grande. Ele é muito utilizado para reequilíbrio de ambiente, né? Como lençóis freáticos, por exemplo, ação de lençóis freáticos, que são veios de água que estão no subsolo. Então, esse tipo de instrumento ele é muito utilizado para isso. Esse que é o falhas Luxor? Geológicas, essa é a placa Luxor, né? Olha só. Tá. Bom, Kátia, a gente vai para o intervalo, nós estamos em cima da hora, né? E você, que tem uma pergunta sobre o tema, envie pra gente, enigmas@tvmundi.com.br. Nós te esperamos no próximo bloco, né? Daqui a pouco.